Boa noite, queridos. Mais uma quarta-feira que podemos estar juntos nesse horário, às 19h30, para aprendermos mais da palavra do Senhor. Como tem sido edificante esse momento, como temos aprendido, e eu já quero louvar ao Senhor mais uma vez pela vida do nosso professor, pastor Helder, que tem se dedicado, e se aprofundado nessas pesquisas a respeito, daquela influência que existe no nosso meio, de uma doutrina, de um pensamento, de liturgias, que não diz respeito à palavra, mas à necessidade de nós conhecermos inclusive aquilo que nos rodeia, para que em momento algum sejamos confundidos. A palavra do Senhor diz em Oséias que o povo de Deus foi destruído porque faltou entendimento, e nós precisamos nos preocupar em conhecermos a palavra, em conhecermos a vontade, mas também sabermos responder a respeito dessa doutrina maravilhosa, conhecendo aquilo que de tão de perto nos atinge. Então, que você aproveite esse momento, que você desfrute desse momento, atente para esse momento, e no final nós estaremos também, quem sabe, no término desse tema, passando uma apostila. Estamos trabalhando nesse sentido, que o Senhor nos permita termos tudo isso apostilado, Oremos nesse sentido e estaremos combinando. Fiquem agora com a aula então, e eu volto no final. Deus abençoe. Será correto adorar ou venerar outra pessoa que não seja o nosso Deus? Será correto adorar Maria, os santos, anjos e até as almas? O que a Bíblia diz? Quem está certo e quem está errado? É sobre isso que nós iremos estudar nesta noite. Os cristãos, aqueles que pertencem à verdadeira Igreja de Cristo, é ensinado desde a sua tenra idade a adorar somente a Deus. À luz da Bíblia, nós somos ensinados a adorar somente a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. De outra maneira, nós somos ensinados a adorar a Deus através de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é o famoso Shema Israel, logo no início da Bíblia, nos diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu ensinarás a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então a Bíblia já começa nos ensinando que nós devemos adorar somente a Deus. E essa verdade percorre toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento. Quando chega nos profetas, essa verdade é trovejada muito mais forte ainda. Por exemplo, vamos pegar o profeta Isaías capítulo 40. Os profetas, praticamente o seu ministério era fazer o povo adorar a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 25, ele ensinando o povo, diz: quem pode ser comparado com o nosso Deus? É uma pergunta retórica, a resposta é ninguém. Isaías 40, 25, a quem, pois, me compararei para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Então o profeta diz: quem é igual ao nosso Deus, que criou os céus e a terra? Ninguém. A resposta é ninguém, mas é uma pergunta retórica. Portanto, só ele deve ser adorado, porque ele é o Criador. Isaías repete isso o tempo todo no seu livro. Por exemplo, Isaías 41, 10, 41, 13, que são meus versículos prediletos, ele diz: quem nos ajuda é o Senhor, quem nos socorre é o Senhor. Isaías 41, 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.
Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. É isso que a Bíblia ensina. Devemos adorar somente a Deus. E só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode nos fortalecer. Ainda no livro do profeta Isaías, só para não ficar indo de livro para livro, para ficar mais fácil de você me acompanhar, Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de esculturas. Deus não reparte a sua glória com ninguém, porque só Ele é Deus, só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Vou continuar no profeta Isaías para ficar mais fácil de você me acompanhar. Isaías 43, versículo 10, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Nós somos ensinados na Bíblia a adorar somente a Deus. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vemos que essa adoração a Deus, ela deve ser entregue também ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Porque Deus no Novo Testamento se revela de maneira mais clara na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, essa passagem aqui de Isaías 43:11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, é dita acerca do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no nascimento dele, quando ele nasce, os anjos disseram, hoje nasceu na cidade de Davi Jesus, que é o Senhor, o Salvador. Quando chegamos no Novo Testamento, nós somos ensinados que nós devemos adorar a Deus por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. A partir daí, mais nenhuma passagem da Bíblia, nenhum homem da igreja, nenhum apóstolo e nenhum dos pais da igreja, dos primeiros pais da igreja, nos ensinaram a adorar ou venerar qualquer outra pessoa que não fosse Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo. E isso, como eu falei para os irmãos, fica até mais claro no Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 2:11, quando Jesus Cristo nasce, Mateus 2:11, veja que quando os magos vão até Jesus Cristo, Mateus 2, capítulo 11, diz o seguinte, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Jesus tinha 2 anos de idade, mais ou menos, nessa época, quando os magos chegaram até Jesus Cristo. E os magos, chegando lá, encontraram Jesus, mas encontraram também Maria, José, encontraram seus pais. Mas diz o texto que os magos adoraram a Jesus Cristo, Mateus 2:11, vou ler na versão romana, na versão da Igreja Católica. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois abriram seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Estava Maria, estava José. Jesus devia ter mais ou menos 2 anos, porque já estava numa casa, não era numa manjedoura, na casa. E eles se prostraram diante de uma criança de 2 anos, reconhecendo que ele é o Messias que deve ser adorado. Eu vi alguns defensores da igreja romana dizendo que eles adoraram Maria nessa passagem, mas é um absurdo. O texto é claro, até na própria versão católica, prostrando-se diante dele, vendo o menino, prostrando-se diante dele, o adoraram o menino, não a mãe do menino. Muito bem, meus irmãos,
além dessas passagens, aquelas passagens do Novo Testamento que mostram as pessoas se prostrando e adorando Jesus Cristo. Eu não vou ler porque são muitas, vou só citar algumas para vocês. Marcos 5, 22, quando Jairo chega e se prostra aos pés de Jesus. Aquele homem que foi endemoniado, de Gadarena, que se prostra aos pés de Jesus depois que Jesus expulsa o demônio dele. A mulher com hemorragia, que se prostra diante de Jesus. Zaqueu, que se prostra adorando Jesus Cristo. Enfim, são inúmeras passagens. E os apóstolos nos ensinaram claramente que nós devemos adorar a Jesus Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos 9,5, ele fala que Jesus Cristo é o nosso grande Deus. Romanos 1, se quiser me acompanhar, Romanos capítulo 9, versículo 5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo o sempre. Amém. Paulo orienta, adora e nos ensina a adorar a Jesus Cristo. Tito 1,13, só mais essa passagem aqui, Tito 1,13, ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando você chega em Apocalipse capítulo 5, João vê um cordeiro como tendo sido morto, mas que reviveu. E quando chega no capítulo 5 de Apocalipse, ele vê uma visão da verdadeira igreja de Cristo no céu e dos verdadeiros cristãos, daqueles que alcançaram a salvação. Apocalipse capítulo 5. Para ser sincero, é o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4 começa com a visão. Ele é levado ao céu em espírito. E lá ele vê um culto do céu. Quando chega no capítulo 5, ele vê Jesus coroado e glorificado. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões e de milhares e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciões prostraram-se e adoraram. Toda a criação redimida, homens, anjos, toda criatura louva e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo e a Deus Pai. E tudo isso pelo poder e pela mediação e pelo ministério do Espírito Santo. Bom, esse ensino é claro, cristalino na Bíblia. Devemos adorar a Deus por meio de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. No entanto, talvez a maior parte dos cristãos não fazem isso ou sequer sabem disso. E muitos adoram, como eu falei no início, a mãe de Jesus, Maria, os apóstolos de Jesus, os santos, anjos e até pessoas falecidas, os mortos. E eu perguntei no começo quem está certo e quem está errado. Eu creio que de todos esses aqui, a pessoa mais adorada depois de Jesus Cristo é Maria, mãe de Jesus. Mas será que é correto adorar Maria? Eu creio que se respondermos se é certo ou errado a adoração a Maria, qualquer que seja a resposta vai valer para os demais santos e os anjos e por aí vai. Então eu vou tentar me focar em responder a questão da adoração a Maria. Se for certo, então provavelmente vai ser certo adorar os santos e os outros. Se for errado, então é errado adorar Maria, os santos e essas outras coisas. Muito bem. Já mostrei para vocês que no Novo Testamento e em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, nós somos ensinados a adorar somente a Deus. No entanto, a Igreja Romana, a Igreja Ortodoxa Grega, as igrejas coptas, alguns anglicanos e
muitos cristãos, para ser sincero, talvez seja a maioria, não concordam com isso, acham que deve adorar também essas pessoas. No caso de Maria, só para você ter ideia, vou mostrar para vocês o que é que a Igreja Romana ensina. Em 1850, Papa Pio XII, também chamado de Papa Mariano, assim como Pio IX também foi chamado de Papa Mariano, em 1950, irmãos, 1950, agora, recente, há 70 anos atrás, criou-se o dogma chamado de Assunção de Maria. E a partir daí, aquela adoração que já vinha sendo feita na igreja por muitos e muitos anos, não só se tornou oficial, como foi grandemente incentivada e é até hoje incentivada na igreja romana e nessas igrejas que eu acabei de citar. Mas será que está correto isso? Será que a verdadeira igreja de Cristo tem que fazer isso? Preste atenção no que diz o dogma. A 1º de novembro de 1950, com o pronunciamento ex cátedra do Papa Pio XII, ou seja, ex cátedra é que não erra. O Papa é infalível, segundo a Igreja Romana, quando pronuncia ex cátedra, é uma coisa infalível, não tem erro. E esse pronunciamento ex cátedra diz o seguinte: o corpo de Maria ressuscitou da sepultura logo depois que morreu. O seu corpo e alma se reuniram a ela e ela foi elevada e entronizada como rainha do céu. A este pronunciamento acrescentou-se a costumeira advertência de qualquer um que doravante duvide ou negue esta doutrina, apostatou totalmente da divina fé católica. De acordo com a tradição romana, a Assunção de Maria foi assim. No terceiro dia, depois da morte de Maria, quando os apóstolos se reuniram ao redor de sua sepultura, eles a encontraram vazia. O sagrado corpo fora levado para o paraíso celestial. O próprio Jesus veio para levá-la até lá. Toda a corte dos céus veio para receber com hinos de triunfos a mãe do divino Senhor. Que coro de exultação! Ouçam como eles clamam: levantai as vossas portas, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai as vossas portas, ó príncipes. Levantai-vos, ó portas eternas, para que a rainha da glória possa entrar. O Papa Pio XII foi chamado, como já falei, de Papa Mariano, por causa de sua obra na promulgação desta doutrina e na declaração de rainha do céu. Por meio deste decreto foi separado um período de 12 meses, um ano, envolvendo congressos marianos, cultos especiais, novenas, peregrinações a Roma, com o propósito de voltar os olhos do mundo dos adoradores romanos para Maria. Bom, o único questionamento que eu posso fazer e que nós protestantes podemos fazer em relação à Assunção de Maria, se Maria é sem pecado, já respondi, se Maria teve outros filhos, já respondi, mas na Assunção de Maria, a única pergunta que nós podemos, a primeira e mais importante pergunta a fazer é o seguinte: se ela era sem pecado, por que ela morreu? Porque na Bíblia é ensinado que o salário do pecado é a morte. Nós só morremos porque somos pecadores. Quem não é pecador não morre. Jesus só morreu porque recebeu os nossos pecados sobre ele. Se ele não recebe os pecados sobre ele, ele não morria. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Em outras palavras, ele morreu no nosso lugar, como diz a Bíblia. Mas e Maria, por que teve que morrer se ela não tinha pecado? E se ela não morreu para pagar os nossos pecados? Por que ela teve que morrer? Porque é pecadora. Onde tem na Bíblia alguma coisa que fale da Assunção de Maria? Não tem. Não tem na Bíblia. Jesus não ensinou isso. Os apóstolos não ensinaram isso. Os primeiros 100 anos da igreja ninguém sabia disso. 200, 300, 400, 500, 600, 700 anos, 800 anos em diante é que isso vai começar a entrar na igreja e hoje está do jeito que está. Ok. Como é que nós respondemos isso? Primeiro, o óbvio, não tem nenhuma base bíblica, tudo invenção. Segundo, a Bíblia não fala que Maria é rainha do céu em lugar nenhum. Nunca esse título foi dado a Maria por ninguém, a não ser por Roma recentemente.
E mais, se tivesse dado esse título a Maria, Maria com certeza iria recusar. Sabe por quê? Porque em Jeremias capítulo 7 nós temos uma situação exatamente igual à que Roma criou para Maria. Em Jeremias capítulo 7, versículo 16 em diante. O povo de Israel estava adorando a rainha dos céus. O povo de Israel, a mesma coisa que o católico faz, começou a adorar uma rainha dos céus. E Deus então enviou o profeta Jeremias para dizer o seguinte para eles: tu, pois, não interceda por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Veja como é que começa. Deus diz: profeta, não ore mais por eles, porque eu não vou mais ouvir não. Você está me importunando. É o sentimento de Deus em relação ao profeta de importunação. Por quê? Ele vai explicar por quê. Acaso você não está vendo o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a sua própria vergonha? Roma tenta escapar dizendo que, mas aqui a rainha do céu era Estar, ou Astarote, uma deusa pagã. Mas o problema aqui não é quem eles estão adorando. O problema aqui é por que eles estão adorando uma pessoa ao invés do Deus verdadeiro. Esse é o problema. O problema não é se é Estar, se é Astarote, se é Maria, mãe de Jesus, se é Maria Aparecida, se é Maria Madalena, se é Maria de Guadalupe, se é Diana dos Efésios. O problema não é esse. O problema é eles darem uma adoração a uma criatura que só poderia ser dada essa adoração ao Criador. Assim, a primeira pergunta que deveria ser feita quando você adora qualquer pessoa é o que o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Devemos adorar somente o Criador e nunca a criatura. E olha que ironia, né? O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele vai dizer que Deus está irado, versículo 18. Deus está irado por causa da impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Esses homens, Deus está irado porque eles sabem a verdade, podem conhecer a verdade, é só ler a Bíblia. Mas eles abandonam a verdade e se agarram à mentira, à injustiça. E ele vai dizer no versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Assim, a primeira pergunta que nós devemos fazer, como o apóstolo Paulo nos ensina, é perguntar: essa pessoa que você está adorando é criador, é criatura? É criatura, então é errado. Mas é Maria, mãe de Jesus, ela é criadora ou ela é criatura? É criatura, então é pecado. Mas é São Paulo, é criador ou é criatura? É criatura, então é pecado, é errado, é idolatria. É São Pedro é criador ou é criatura? É criatura, então é errado. A Bíblia nos ensina, e o apóstolo Paulo deixou bem claro: inculcando-se por sábio, tornaram loucos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. O Criador é bendito eternamente. Amém. A criatura não. Essa questão da rainha dos céus é tão séria que o profeta Isaías, além do capítulo 7, quando chega no capítulo 44, ele volta a falar para esse povo não fazer isso. O céu não tem rainha, o céu tem rei. Isaías capítulo 44, Isaías capítulo 44, versículo 20 em diante. Eu vou até parafrasear para você para ganhar tempo. Versículo 23. Pois queimastes incenso e pecastes, deixa eu achar aqui que eu não estou, Isaías está aqui, 44, versículo 16 em diante. 17. Antes certamente 16 em diante fica mais claro. Quanto à palavra que nos anunciasse em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti.
Antes, certamente, faremos toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe oferecemos libação, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feitos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Versículo 18. Iremos queimar incenso à rainha do céu e lhe oferecer libações. É isso que a Bíblia ensina, meu irmão. O profeta condena a prática de adorar uma rainha do céu, seja ela quem for. Maria, na igreja romana, ela chega a ocupar o lugar que as Sagradas Escrituras afirmam que só pertence a Jesus Cristo. É um pouco longo e vou tentar ser rápido aqui, mas eu resumi para os irmãos o que acontece na igreja romana, na igreja ortodoxa grega e outras igrejas, essas igrejas que eu citei, é que Maria acaba tomando o lugar que pertence a Jesus Cristo. E o mais incrível é que eles criam coisas para Maria, tirando da Bíblia, sendo que a Bíblia fala que estas coisas pertencem somente a Cristo. Então eles deturpam a palavra de Deus e tiram a adoração de Jesus Cristo, o que a Bíblia ensina para nós adorarmos Jesus Cristo, e transferem para Maria. Por isso que eu digo para os irmãos sempre, o maior inimigo da igreja romana é a palavra de Deus. Eles não sabem o que significa, não só da igreja romana, ortodoxa grega e essas outras. Eles não sabem o que significa deturpar esta palavra. Se sabem, não fazem caso. Então, olha só o que eles fazem. A Bíblia nos ensina a fazer isso para Cristo. Eles tiram da Bíblia isto e jogam para Maria. Exemplo, Maria recebe um lugar que pertence a Cristo. A Igreja Católica Romana, num livro muito famoso chamado As Glórias de Maria, do bispo Alfonso de Ligure, diz o seguinte: a Igreja Católica Romana ensina: Maria é verdadeiramente uma mediatriz de paz entre os pecadores e Deus. Os pecadores recebem perdão por intermédio de Maria, somente de Maria. Página 82 e 83. Maria é nossa vida. Maria na obtenção desta graça para os pecadores por meio da sua intercessão. Assim os restaura a vida. Página 80. Aquele que não recorre a Maria fracassa e está perdido. Página 94 desse livro, As Glórias de Maria. O que é que diz a palavra de Deus, irmãos? Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Paulo, em Colossenses 3,4 diz: Jesus Cristo é a nossa vida. Alguém está certo e alguém está errado. Ou a Bíblia está certa e Jesus Cristo é o único mediador, Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Jesus Cristo é verdadeiramente o único caminho que nos leva a Deus. Ou a Bíblia está errada e a Igreja Católica está certa. Maria é um caminho e a mediatriz. Você vai ter que escolher. Eu fico com a palavra de Deus que não falha. Os homens falham, Deus não falha. Maldito do homem que confia no homem. Nós faremos menção do nome do Senhor. Ainda na Igreja Romana, a Santa Igreja Romana ordena um culto peculiar a Maria. Página 130 desse livro, As Glórias de Maria. Muitas coisas são pedidas a Deus, mas não são recebidas. São pedidas a Maria e são obtidas, pois ela é até mesmo a rainha do inferno e senhora soberana dos demônios. Você fica até com peso para ler uma coisa dessa, porque é assim uma heresia enorme. É um pecado gravíssimo. Como que a Igreja Romana, através dos seus bispos, dos seus escritores, dos seus teólogos, ensinam uma coisa dessa? Muitas coisas são pedidas a Deus, mas não são recebidas. São pedidas a Maria e são obtidas. É por isso que no filme O Auto da Compadecida, Maria parece mais misericordiosa do que Jesus Cristo. Por quê? Porque Ariano Suassuna é católico. E essas ideias, ele provavelmente conhece essas ideias e colocou no filme. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Em nome de Jesus, e não há salvação em nenhum outro,
porque sob o céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 3:6, 4:12. O seu nome, Jesus, está acima de todo nome, não só neste século, mas também no futuro. Efésios capítulo 1, versículo 21. Você vai ter que escolher, meu irmão, minha irmã, romano, ortodoxo grego, anglicano e demais igrejas. Se você é um cristão e você quer saber o que Deus está dizendo, está aqui. Eu estou citando para você o que a Bíblia está falando. Jesus, e somente Jesus, nós devemos ir a Ele e suplicar. Ele disse, vinde a mim. O próprio Jesus, Mateus 28:11. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nunca disse, vá a Maria, vá a Pedro, vá a meus irmãos, vá a Paulo, vá a João. Não, vinde a mim. Jesus nos disse, pedi a mim, Jesus. E se abre-se-vos-á. Batei e achareis. Roma disse, não, nós vamos a Maria. Jesus disse, não, venham a mim. Eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. Roma ensina o seguinte, Maria é chamada a porta do céu, porque ninguém pode entrar nesse bendito reino sem passar por ela. Página 160 do livro As Glórias de Maria. O caminho da salvação não se abre a ninguém, a não ser através de Maria. Portanto, considerando que nossa salvação está nas mãos de Maria, aquele que é protegido por Maria será salvo, aquele que não é ficará perdido. Páginas 169 e 170. Isso é o que Roma ensina, os ensinos dos homens, a doutrina dos homens, o engano. Mas o que é que a palavra de Deus, que não falha, nos ensina? Se você é cristão, deveria ouvir Cristo, porque o próprio Senhor Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por que não me dás ouvidos? Porque não sou de Deus. Você vai ter que escolher entre essa palavra do homem e a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, diz o Senhor Jesus Cristo. João 10, 1, 7, 9. Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. João 14, 6. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro nome foi dado debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. A porta que nos leva ao céu é Jesus. O caminho que nos leva ao céu é Jesus. Não há vários caminhos para o céu. Há um caminho para o céu, e este caminho se chama Jesus Cristo. Maria, na igreja romana, tem o poder de Cristo. Maria é a pacificadora entre os pecadores e Deus, diz a página 197 do livro As Glórias de Maria. Frequentemente obtemos muito mais rapidamente o que pedimos invocando o nome de Maria do que invocando o nome de Jesus. Maria é a nossa salvação, a nossa vida, a nossa esperança, o nosso conselho, o nosso refúgio e o nosso auxílio. Página 254 e 257. Isso é o que os homens dizem. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Mas agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Efésios, capítulo 2, 13, 14. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis. Pois qualquer coisa que lhe pedimos conforme a sua vontade, Ele nos ouve. João 16, 23, versículo 34 também, e 1 João 5, 14. Na igreja romana, Maria tem a glória que pertence só a Cristo. A igreja católica romana diz, toda a trindade, ó Maria, deu-te um nome, acima de todo outro nome, para que diante do teu nome dobre-se todo o joelho das coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Isso é o que Roma ensina. O que é que a Bíblia ensina? O que é que a palavra de Deus ensina para nós? Por isso também Deus o exaltou Jesus Cristo. Ele deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Bom, você tem uma escolha a fazer. Ou você fica com a doutrina dos homens e segue um caminho que parece um caminho bom, mas é um caminho de morte, ou você fica com a palavra de Deus, que não falha, que não erra. Como diz o apóstolo Paulo, o Deus que não pode mentir. Esta palavra é a palavra que sustenta a verdadeira igreja de Cristo. Esta palavra. Por isso que um verdadeiro cristão e a verdadeira igreja de Cristo tem que se apegar a esta palavra. Eu só queria, antes de passar para o próximo ponto, citar algo que eu acho importante. Salmo 24:7. Salmo 24:7 tem uma expressão de louvor, uma expressão de louvor, não uma doxologia, ao Senhor Jesus Cristo. 24:7. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O céu não tem rainha, meu querido. O céu tem rei. E o rei deste céu se chama o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Eu queria continuar tratando também da atitude de Jesus e dos apóstolos e também da igreja, pelo menos a igreja bíblica, a igreja neotestamentária, em relação a Maria, A igreja romana ensina que nós devemos sim adorar Maria com todas as nossas forças, porque ela é a nossa mãe, é a mãe da igreja. Agora, se você abrir em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo, que conheceu muito bem Maria, mãe de Jesus, escrevendo para a igreja, ele fala o seguinte, versículo 2 Coríntios 6, 18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A verdadeira igreja de Cristo é uma família, mas é uma família diferente das famílias convencionais que nós conhecemos. A verdadeira igreja de Cristo é uma família, mas é uma família diferente. É uma família que tem pai. O pai é Deus Todo-Poderoso. Tem filhos e tem filhas, mas não tem mãe. Se tem uma passagem na Bíblia que deveria mostrar que a igreja tem uma mãe, seja ela quem for, Maria ou qualquer outra, essa passagem devia ser essa daqui. Porque ele está descrevendo a família de Deus. A família tem um pai, que é Deus. Tem filhos e tem filhas, mas não tem mãe. Isso é a atitude dos apóstolos em relação a Maria, em relação a essas ideias que hoje Roma prega como mãe da igreja, mãe dos apóstolos, rainha do céu. Não tem nenhuma base bíblica. Então vamos lá. E a atitude de Jesus? Em Marcos, eu vou pegar Marcos que fica mais fácil. Em Marcos capítulo 4, abra lá, Evangelho de Marcos, atitude de Jesus e dos apóstolos em relação a Maria. É Marcos capítulo 4, não, é Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 31. Preste bem atenção à atitude de Jesus, dos apóstolos em relação a Maria. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele. Lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos,
Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Preste atenção. Segundo Roma, nós devemos ir a Maria para chegar até Jesus Cristo. Eles ensinam que até orgulho nosso ir direto para Jesus Cristo, porque Jesus é um ser muito glorioso. Então nós não podemos ir direto a Jesus, temos que ir a Maria. Embora o próprio Jesus é quem nos ensinou: vinde a mim, pedi a mim, buscai a mim. Eu tentei chegar perto de vocês, eu tentei ajuntar vocês, como a galinha ajunta os pintinhos. Ou seja, Jesus nos ensina a ir diretamente a Ele, Jesus e os apóstolos e a Bíblia. Roma diz: não, temos que ir a Maria, que é Maria que intercede por nós junto a Jesus Cristo. Agora, nessa passagem que eu acabei de ler, nós encontramos as coisas ao contrário do que Roma e essas igrejas pregam. Nós encontramos Jesus dentro da casa, os pecadores ao redor de Jesus tendo acesso direto a Jesus, não precisando de nenhum santo, de nenhum mediador. E nós encontramos o mais incrível: Maria e os irmãos de Jesus do lado de fora. E ao invés dos pecadores pedirem a Maria para ir até Jesus, é Maria que pede os pecadores para interceder por ela junto a Jesus Cristo. Veja que é o contrário do que a Bíblia ensina. O certo era para estar Jesus, segundo Roma, segundo a igreja romana, a igreja ortodoxa grega, era para estar Jesus dentro de casa, Maria na porta e os pecadores do lado de fora. E todo pecador que quisesse entrar para falar com Jesus tinha que falar com Maria. Na Bíblia é o contrário. É Jesus, os pecadores tendo acesso direto a Ele, ao redor dele, e Maria pedindo os pecadores para interceder por ela, para que Jesus a receba. Por quê, meus irmãos? Porque a atitude de Jesus e dos apóstolos não é a atitude que essas igrejas ensinam. Por isso que a verdadeira igreja de Cristo mantém essa atitude de ir direto a Cristo, porque Ele nos ensina a ir direto a Ele. E mais, Ele chega a dizer o seguinte: qualquer um que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Em outras palavras, Maria e seus irmãos, que eram irmãos mesmo de Jesus, filho de José e Maria, como nós já mostramos aqui, não tem nenhum privilégio a mais do que ninguém. Ninguém. Porque Jesus encarnado era filho de Maria. Mas Jesus, na sua divindade, na sua glória, é Deus de Maria. E ela tinha que entender isso. E Deus não faz acepção de pessoas. Todos são iguais diante de Deus. Todos. Maria e seus irmãos deveriam se salvar do mesmo jeito que qualquer pecador se salva. Por meio de Jesus Cristo, aceitando o seu sacrifício, aceitando a sua graça, a sua misericórdia, em prol da sua vida de pecados. Como é que eu sou salvo? Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Como é que Maria foi salva? Quando aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Quando é que os irmãos de Jesus se salvaram? Quando aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Essa é a atitude de Jesus em relação a ela. A igreja romana distorce vários textos para tentar exaltar Maria. Por exemplo, em Lucas 1:28, essa Bíblia aqui, chamada Bíblia Ave Maria, da igreja romana, eles colocam a saudação do anjo em relação a Maria de uma maneira assim absurda, mas absurdamente errada mesmo. Por exemplo, aqui eles colocam que o anjo falou o seguinte, Lucas 1:28, isso para exaltar Maria. Entrando o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Isso aqui é um absurdo. Primeiro que ave cheia de graça é latim. A Bíblia foi escrita em grego. Quer dizer, até isso eles mudam. O anjo não disse ave cheia de graça. O anjo disse salve agraciada. Você pode traduzir da seguinte maneira também: salve muito favorecida. Ou seja, ela recebeu uma graça, ela recebeu um favor, e não que ela tem graça e favor para dar, como eles deturparam aqui a tradução da Bíblia. Lucas 1:28, entrando o anjo onde ela estava, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. A palavra herete, até hoje os gregos falam isso o tempo todo, herete, é uma saudação, é uma saudação.
da língua grega. Salve-te, que foi a saudação que o anjo deu a Maria. Salve, muito favorecida, aquela que recebeu um favor e não que ela tem favor para dar. Essa é a atitude dos apóstolos, da igreja e do próprio Jesus, do próprio Deus em relação. Ela recebeu um favor. A Bíblia diz lá em Mateus, quando o anjo sauda, quando ela visita Isabel, abre lá em Mateus capítulo 1, capítulo 2, quando Maria visita Isabel, o anjo diz: bendita é tu entre as mulheres, bendita é você entre as mulheres. Não é Mateus, desculpa, eu errei. É Lucas, né? Não é Mateus, é Lucas. Lucas 1, versículo 43. E exclamando em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ela é bendita entre as mulheres, não acima de todas as mulheres, como Roma ensina. É entre. A palavra bem-aventurado significa feliz. Na língua grega é makarios, certo? Feliz é você entre as mulheres, que teve a bênção de ser a mãe de Jesus. É uma grande bênção mesmo. Mas é entre. Jesus disse que o fato dela ser mãe dele não lhe dá nenhum privilégio, como nós acabamos de ver. Certo? Jesus nunca deu à sua família, nem à sua mãe, nenhum privilégio. Além do mais, irmãos, se você quer exaltar alguma pessoa como a maior pessoa que já nasceu, segundo Jesus Cristo, não seria Maria. Por exemplo, em Mateus 11:11, Jesus explica quem é a maior pessoa que nasceu de mulher. Mateus capítulo 11, versículo 11. Ele vai dizer o seguinte, olha: em verdade, ou seja, é certo o que eu estou dizendo, é verdade o que eu estou dizendo. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas ele continua: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Segundo Jesus Cristo, a maior pessoa que nasceu de mulher não é Maria, sua mãe, é João Batista. E mesmo assim, mesmo sendo João Batista, ele vai dizer que o menor no reino dos céus é maior do que ele, porque para Deus não há acepção de... Você quer ser grande? Procure aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que você vai ser grande no reino dos céus. Eu quero concluir esse estudo, irmãos. Corria dentro da igreja romana uma doutrina, eu nem chamo de doutrina, eu chamo de dogma da igreja romana. Corria na igreja romana um dogma de que Maria é co-redentora com Jesus Cristo. Até hoje, isso João Paulo II tentou o tempo todo colocar isso, não deu tempo. Mas ele deixou totalmente formulado a ideia de Maria como co-redentora. Na realidade, não é nem ele que começou, já foi Pio XI que começou, Pio IX já tinha começado com isso. O Papa Bento XV, não esse que saiu agora, mas o anterior, Bento XV, também tinha essa ideia de Maria como co-redentora. Segundo eles, Maria redimiu a humanidade junto com Cristo, naquela cruz. Maria estava ao pé da cruz. Isso os padres pregam muito isso, tanto os ortodoxos gregos pregam isso, como os romanos pregam isso. Maria, no pé da cruz, naquele sofrimento dela, ela estava redimindo também a sociedade junto com Cristo. O que é, assim, um absurdo alguém ensinar e pregar isso. Por quê, meus irmãos? Maria não é corredentora, Jesus é o redentor da humanidade. Nós não temos corredentora e nem mais um outro redentor que pudesse ajudar Jesus Cristo. Só Ele é o único redentor, só Ele é Deus homem, só Ele pode fazer isso. Muito bem. Eles dizem para você olhar para o pé da cruz. Olhe para Maria no pé da cruz. Olhe as lágrimas de Maria. A dor de Maria. Meu querido, isso pode ser até poético, bonito e enganar muita gente. E engana muita gente. Mas o que é que a Bíblia diz?
Primeiro, a Bíblia diz que não foram as lágrimas de Maria que salvaram a humanidade, mas o sangue de Cristo. Roma pega a cabeça dos seus fiéis e baixa para olhar para o pé da cruz. A Bíblia, Deus, o Espírito Santo, pega a cabeça do verdadeiro cristão e da verdadeira igreja de Cristo e diz: não olhe para o pé da cruz, olhe para quem está pendurado naquela cruz, olhe para cima, para a cruz. Porque é o sangue dele, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E isso é ensinado por todos os apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mas eu peguei o ensinamento do apóstolo Pedro. Já que eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa, deveriam ouvir então o primeiro Papa. O que o primeiro Papa disse, segundo Roma diz? 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24. Primeiro Papa, entre aspas, né? Isso é a invenção de Roma, isso é outra história. Depois eu explico para você. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 1, 18, 21, ele vai dizer: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O mesmo Pedro, aqui mesmo no capítulo, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O céu não tem rainha, é uma heresia muito grande dizer isso, e não há corredentora. A Bíblia nos mostra que há um Redentor, e esse Redentor é Jesus Cristo. Por isso que nós, que cremos na palavra de Deus, que não deixamos colocar nada acima dessa palavra, nada. Nós, que pertencemos à verdadeira igreja de Cristo, podemos dizer que nós temos um Senhor, Jesus Cristo. Nós temos um Salvador, Jesus Cristo. Nós temos um Rei, Jesus Cristo. E como diz o apóstolo Paulo, nós temos um grande Deus e Salvador sobre todas as coisas, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que bênção, colegas de sala de aula. Como é bom estarmos juntos, sendo ministrados, aprendendo da história, da palavra do Senhor. E eu volto aqui para esse encerramento, agradecendo a Deus por esse tempo que tivemos juntos, nesse meio de semana, e te incentivando a continuar participando de todos os trabalhos da igreja. E eu deixei aqui o cofrinho do missionáriozinho para lembrar você de não se esquecer dos compromissos que nós temos com missões, com os dízimos, com as ofertas, e também com esse trabalho que assiste ali o PEP, que é o projeto educacional pré-escolar, onde as crianças estão também de recesso, como dissemos no domingo, mas a equipe ali continua trabalhando, o lanche continua sendo produzido para as crianças possam se alimentar, como tem acontecido aqui no nosso país. Mas tudo isso depende da nossa contribuição. Falávamos no final do ano, no início desse ano, quando lançamos esse trabalho com os cofrinhos, que muitas igrejas, ministérios acabaram abandonando, o trabalho do PEP. Mas louvado seja o Senhor pela nossa contribuição, que foi muito boa no final do ano, já caiu em janeiro, caiu mais um pouco em março, caiu bem em março, e agora para abril nós temos praticamente 1/4 do valor daquilo que ofertamos no mês fraco. Então existem as necessidades, o câmbio, houve uma alteração, mas nós estamos sabendo, e o Senhor antes de nós também da quebra nos salários, dos descontos nos salários, e tudo isso nós entendemos. Mas eu quero incentivar você que continua de recesso, continua nesse resguardo em casa e continua recebendo o mesmo valor, que você não recue num tempo desse,
são trabalhos onde nós assumimos esse compromisso. E eu quero deixar aqui um recado para a igreja, que nós como igreja nós não vamos recuar. Você que não tem ofertado, você que não tem dizimado, você que não tem entregue a tua oferta missionária, nós como igreja estaremos assumindo com os irmãos, com os trabalhos, esse compromisso, amém? Para que você saiba que a obra é séria, aquilo que nós votamos nós cumprimos, com exceção, nós sabemos, desemprego, falta de recebimento, não teve entrada, aí não tem como você entregar, mas que você tenha essa alegria e essa semana ainda, você passe na igreja, deixar o cofrinho, você faça a transferência, você faça o depósito, para que possamos dar continuidade à obra que se chama pelo nome do Senhor. Quero te animar amanhã também, estar a partir das 10 horas já participando ali também, do vídeo do juniores e pré-adolescentes, que tem sido uma bênção, adolescentes ministrando a pré-adolescentes e juniores, e tem sido um momento também edificante. Sexta-feira, mais uma convocação para a nossa reunião de oração em casa, que possamos estar atentos ao clamor, ao pedido, aos avisos, e também na sexta-feira à noite a live dos adolescentes às 19h30. Incentive o teu filho, participe também, vamos estar juntos, contribuindo com a obra do Senhor. Deus abençoe, tenha uma noite excelente, guardada por aquele que é o protetor de Israel, é aquele que acampa o anjo ao nosso redor e nos livra de todo mal. Deus abençoe, uma boa noite para você.